língua ao céu da boca. Se de ti, Jerusalém, eu me esquecer, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer, que se prenda minha língua ao céu da boca. Se de ti, Jerusalém, eu me esquecer, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando, com saudades de Sião. Nos salgueiros por ali, penduramos nossas harpas. Que se prenda minha língua ao céu da boca. Se de ti, Jerusalém, eu me esquecer, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, o amor do Imaculado Coração de Maria esteja contigo. Estamos juntos mais uma vez, estamos no domingo Letare, quarto domingo da Quaresma. É o domingo que a Igreja faz uma pausa na sua penitência quaresmal para dizer a cada fiel que, não obstante a tristeza que está em nós, às vezes por causa das nossas fraquezas, das nossas limitações e pecados, o remédio é muito maior do que a doença. O remédio é a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, superabundante de méritos, que vamos celebrar agora na Páscoa, a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que infinitamente é maior do que toda a miséria, do que todo o nosso pecado. É isso que nos vem dizer a liturgia do dia de hoje, relatando na primeira leitura toda a miséria do povo de Deus, com quem nosso Senhor fez várias alianças, como vimos nessa Quaresma, a aliança de Noé, com a família de Noé, com a natureza, depois a aliança com Abraão, prometendo uma descendência, a aliança dos mandamentos no Monte Sinai com Moisés, como vimos no domingo passado. Mas o povo foi se afrouxando, não ficando fiel a essa dignidade com a qual o Senhor o cumulou, essa dignidade de povo escolhido, povo predileto de nosso Senhor, tão exortado pelos profetas na sua infidelidade. Não houve outro remédio a não ser nosso Senhor tirar a mão que os protegia, e aí eles foram para o exílio. Antes desse exílio, vários profetas exortaram o povo, entre eles o profeta Jeremias, Jeremias 7, de 3 a 10, diz o seguinte: reformai o vosso procedimento e a maneira de agir, e eu vos deixarei morar neste lugar, falando do templo. Não vos fieis em palavras enganadoras, semelhantes a estas: templo do Senhor, templo do Senhor. Aqui está o templo do Senhor. Se reformardes vossos costumes e modos de proceder, se verdadeiramente praticardes a justiça, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, a viúva, se não espalhardes neste lugar sangue inocente, e não correrdes para vossa desgraça atrás de deuses alheios, então permitirei que permaneçais neste lugar, nesta terra, que dei a vossos pais por todos os séculos. Vós, contudo, vos fiais em fórmulas enganadoras, que de nada vos servirão. Roubais, matais, cometeis adultério, prestais juramentos falsos, ofereceis incenso a Baal e procurais deuses que vos são desconhecidos. E depois vindes apresentar-vos diante de mim nesta casa em que foi invocado o meu nome e exclamais: estamos salvos, para em seguida recomeçar a cometer todas essas abominações. Então vemos aí Jeremias 7, de 3 a 10, como o profeta Jeremias, que era contemporâneo daquele povo. Então nós vemos claramente por essas palavras do profeta Jeremias que para o povo de Deus naquela época não importavam os mandamentos, mas importava dizer templo do Senhor, templo do Senhor. Se temos o templo, que era magnífico, o templo de Salomão, no meio de nós, estamos seguros. Mas não era assim,
porque na realidade o que importava era eles saberem quem eles eram, ou seja, o povo escolhido de Deus, e viver de acordo com essa identidade que eles tinham. Certa vez, um padre pregando para um rapaz que ia se ordenar padre, disse o seguinte: se o boi soubesse que força ele tem, quem ele era, nenhuma cerca poderia segurá-lo. Assim também, o povo de Deus, também nós batizados, crismados, cada um até ordenado sacerdote, se soubesse a força que Deus lhe concede, quem é, então nada nos seguraria. Nós seríamos muito diferentes. A consequência de não serem fiéis à sua identidade de povo escolhido e não viverem como tal foi a perda da cidade santa e do templo, e em quem eles colocavam a sua confiança, e foram viver como escravos exilados em terra estrangeira. Lá choravam. Penduramos nossas harpas nos salgueiros. A árvore salgueiro, na língua portuguesa, tem um sinônimo: chorão. Imaginemos a cena: um povo chorando perto de uma árvore que se chama chorão e às beiras dos rios da Babilônia. Que cena deprimente. Mas nem todos os que foram exilados para a Babilônia se colocaram nessa atitude depressiva. Não, alguns, como Daniel, Sidraque, Misaque e Abidêmago, em vez de ter uma espiritualidade geográfica que dependia do templo, não, eles sabiam que eles eram o povo de Deus, que eles eram o povo escolhido, e mesmo no exílio, mesmo sofrendo junto com o seu povo, o exílio, não deixaram de louvar, de adorar o verdadeiro Deus. E mesmo em circunstâncias difíceis, como Daniel, que as pessoas da corte tinham inveja de Daniel pela sabedoria que Deus lhe tinha concedido, armaram uma trama para que ele fosse jogado na cova dos leões, tentando emitir uma lei que proibia a adoração durante um mês, e Daniel perseverou na adoração 3 vezes ao dia do seu Deus, e foram acusá-lo. Já Daniel foi jogado na cova dos leões, mas com ele estava a palavra de Deus, e Deus fechou ali a boca dos leões. Da mesma forma, Sidraque, Misaque e Abidêmago não adoraram aquela imagem que o rei Nabucodonosor tinha mandado erigir, foram jogados na fornalha ardente, e ali também Deus os protege. Ao canto de um povo chorão, deprimido, que sofria assim a consequência da sua infidelidade, nós tínhamos aqueles que não penduraram as suas harpas, mas mesmo em tempo de crise, continuaram louvando a nosso Senhor. Quem sabe a dignidade que tem, mesmo escravizado exteriormente, é livre, porque tem a Deus. Esses não penduram as suas harpas, mesmo nas dificuldades. Quem sabe quem é nosso Senhor Jesus Cristo e quem nós nos tornamos pelo santo batismo, é livre, mesmo dentro de uma prisão. Prova disso é Paulo e Silas na cadeia, depois de serem chicoteados, à meia-noite entoavam cânticos de louvor ao nosso Senhor. E no meio desses louvores, Deus manda um terremoto que abre as portas da prisão e acabam convertendo o carcereiro, e ele sendo batizado, ele e toda a sua família. É o resultado de quem, mesmo preso, sabe quem é Jesus e sabe quem ele é, Filho de Deus, pelo santo batismo. Nós temos aqui nossos artistas, né? Nós temos um exemplo interessante do Renato Russo, mesmo tendo as suas fraquezas morais, ele terminou a vida dele com uma confissão com o padre Jorjão, foi um padre professor de teologia. Esse Renato Russo tem umas tiradas assim que mostram essa liberdade do Filho de Deus, né? Por exemplo, aquela música que ele compôs tão legal, né? Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você, né? Me dominando assim que você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, mas acho que isso não é amor. Ou seja, mostra essa liberdade interior também de quem sabe quem é, sabe que é filho de Deus. O Papa São João Paulo II, ele alertou para essa realidade. Ele dizia que o comunismo ele tem uma antropologia muito reducionista. É como se o homem valesse como se fosse uma engrenagem na sociedade.
Ele vale enquanto é membro de uma sociedade, e não como indivíduo, como pessoa humana. Não é isso que Jesus veio revelar. Não, o ser humano não é descartável, não é uma engrenagem numa sociedade. Não, ele é pessoa, indivíduo, ele é amado por Deus como pessoa. Prova disso, Jesus hoje, acolhendo, recebendo Nicodemos, as dúvidas de Nicodemos, que era como um judeu importante na sua época. Jesus o acolhe nas suas dúvidas. Ele dizia: ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não está com ele. E nosso Senhor então o vai dizer para ele: necessário vos é nascer de novo. Não te admires que eu te tenha dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o ruído, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Então Jesus exortando Nicodemos para que ele no futuro recebesse o santo batismo, se tornasse filho de Deus. É como se Jesus dissesse: você está vendo que eu sou por natureza, pelos sinais que eu faço, mas aquilo que eu sou por natureza, eu quero, Nicodemos, que tu sejas por participação, seja filho de Deus pelo santo batismo. Jesus revelando para ele essa dignidade que ele queria dar. É isso que São João vem dizer para nós na primeira carta de São João: caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas o que nós seremos ainda não se manifestou. Sabemos que, por ocasião desta manifestação, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Também São Vicente Pallotti, fundador dos Padres e Irmãos Palotinos, não viveu num momento fácil, não. No momento de que teve a pandemia da cólera em Roma, a epidemia de cólera, em que ele não parou, foi visitar os doentes, oferecendo lá os limões, a unção dos doentes, o conforto, continuou visitando, se expondo, e Deus ali o protegeu, não parou de trabalhar apostolicamente, não pendurou as suas harpas. Quando foi perseguido para o matar pelos carbonários, que queriam a unificação italiana, ele que era amigo do Papa, ele ficou 6 meses escondido no colégio irlandês. Em vez de ficar parado ali, pendurando as suas harpas, ali que ele compôs o seu, talvez o mais belo cântico, que foi o livro Deus, Amor Infinito. Nesse livro ele canta essa dignidade que Deus dá à alma humana batizado. Escreve ele nesse livro: ah, meu Deus, meu Pai, meu amor infinito e misericórdia infinita de minha alma, vós, pois, movido por vosso infinito amor e pela vossa infinita misericórdia, houvestes por bem criar-me a vossa imagem e semelhança, concedeste-me o livre-arbítrio para que em toda a minha vida, com todos os pensamentos da mente, com todos os afetos do coração, com todas as palavras da língua, com todas as obras, até mínimas, chegasse a aperfeiçoar meritoriamente em seu ser constitutivo a minha alma, criada por vós, a vossa imagem e semelhança. Quisestes assim que após esta vida atual, ao separar-me deste miserável corpo, tivesse condições e fosse capaz de ser semelhante a vós na glória. Nesse domingo da alegria, vamos nós também como Nicodemos. Nicodemos foi ter com Jesus de noite, porque talvez ainda não tinha uma fé muito robusta, não queria ainda ser confundido com o discípulo de Cristo. Por isso foi tirar as suas dúvidas de noite, foi ter com nosso Senhor. Seja lá como for a tua fé no dia de hoje, o importante é nós irmos a Jesus. E Ele, que é a luz do mundo, Ele vai nos revelar quem nós somos e quem Ele é. Aliás, principalmente vai revelar quem Ele é, a luz do mundo, e vai nos revelar quem nós realmente somos, a nossa dignidade. Como Pedro que confessou que ele era o Messias, o Filho do Deus vivo, e Jesus também revelou a Pedro quem ele era. Assim Jesus quer revelar a cada um de nós, nessa Páscoa, quem nós somos, filhos amados de Deus, que foram remidos pelo seu sangue preciosíssimo, por sua morte e ressurreição. Amém. E a ti, meu irmão, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. São José, Pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro esposo de Maria Virgem, rogai por nós, neste ano, a vós consagrado. Amém.